Hoje eu quero comentar um negócio que parece até meio paradoxal. A divisão Xbox da Microsoft teve um crescimento de receita recorde nesse último trimestre fiscal, mas ao mesmo tempo a venda dos consoles caíram novamente. Como que pode isso? Fica no vídeo pra gente comentar sobre isso daí. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis. É uma dinâmica bem interessante, né? Vamos olhar esse último trimestre fiscal de 2025 no Xbox, entender essa virada por uma estratégia multiplataforma e o que isso quer dizer para o futuro da marca Xbox. Eu estou me baseando nos relatórios financeiros das últimas notícias sobre a estratégia da Microsoft Game em geral. Então vamos começar assim pelos números que são meio interessantes. O Xbox apresentou um crescimento de 13% em sua receita trimestral. O que deixa a gente curioso, né? De onde que veio esse crescimento? Não foi do hardware de consoles, obviamente. O motor disso tudo foi o segmento de conteúdos e serviços, vendas de jogos first party, né? Os jogos aí dos estúdios da própria Microsoft, a força do Game Pass, que a gente sabe que é bem grande, o domínio de vendas nas plataformas antes consideradas concorrentes e, claro, o impacto da compra da Activision Blizzard, que não é pequeno. E aí que tá a tal da contradição, né? Enquanto essa parte de software de serviço decolava, a receita de hardware de vendas dos consoles Xbox caiu mais uma vez. E caiu 22%, né? Porém, menos do que previa Amy Hood, a moça que controla o dinheiro da Microsoft. Isso aí me faz pensar que essa queda nos consoles não foi só um tipo de maré ruim. Talvez seja uma parte calculada da estratégia deles. Parece aí uma reorientação estratégica bem clara, é bem deliberada. A lógica parece ser trocar vendas de hardware, que a gente sabe que tem margem de lucro bem menor historicamente, né? Por vendas de software. Software tem margem mais alta. E agora eles também estão vendendo para muito mais gente em outras plataformas. Tipo aquela frase, né? É melhor ter 70% de receita de um monte de coisa vendida no PlayStation do que ter zero porque o jogo não estava lá. E por falar em softwares e serviços, o Game Pass brilhou também. O próprio Satya Nadella, CEO da Microsoft, mencionou isso daí. Quase 5 bilhões de dólares de receita no último ano fiscal, com mais de 500 milhões de usuários ativos em vários dispositivos. Foi a primeira vez que eles falaram desses números assim abertamente. Pois é, cara, quase 5 bilhões de dólares. Isso aí porque o Xbox tá morto, né? Imagina se não tivesse. Isso prova que o Game Pass é rentável, porque sempre teve essa discussão, né? Game Pass é rentável. Só que agora a gente vê que é, né? O Spencer já tinha falado que o Game Pass ia ser rentável a longo prazo. Tá aí. Só que tem um asterisco nessa história toda, claro. Há um debate sobre como os custos gigantescos de fazer os jogos first party são contabilizados. Se entram direto na conta do Game Pass ou se a Microsoft dilui isso daí em outras áreas. Dependendo de como eles fazem essas contas, a métrica no final do lucro do Game Pass pode mudar, obviamente. Mas, de qualquer forma, a importância estratégica dele como pilar do ecossistema Xbox é inegável. Agora, uma coisa que realmente explodiu foi essa performance multiplataforma que chega a ser até irônico, né? Microsoft foi a maior publisher em vendas não só no Xbox, quanto também no PlayStation. Isso nesse último segundo trimestre de 2025. É impressionante, 6 dos 10 jogos mais vendidos nos Estados Unidos na plataforma da Sony eram da Microsoft. E quais jogos eram? Forza Horizon 5 em primeiro lugar, The Elder Scrolls Oblivion Remastered em segundo, Call of Duty Black Ops 6 em quarto, Doom The Dark Ages em quinto e Indiana Jones em sexto. Dos jogos da Sony, apenas o MLB The Show 2025 entrou em terceiro lugar. Ou seja, nos últimos 3 meses, a galera do PlayStation preferiu gastar mais dinheiro com jogos do Xbox. É um sucesso inédito para eles numa plataforma anti-rival, né? Mas por que isso tudo? Qual é a lógica por trás? Óbvio, é acesso, né, galera? Acesso à base instalada gigantesca do PlayStation. São mais de 100 milhões de consoles da Sony por aí. É um mercado enorme que antes estava fechado para muitos desses jogos da Microsoft. Simples assim. Mas aí o Phil Spencer tinha vindo a público, né, dizer que nem todas as telas são iguais, que a prioridade ainda era o console, PC e nuvem, e que lançar o jogo em console rival ia ser caso a caso. Isso atualmente soa meio contraditório, né? Tentar agradar todo mundo? Só que ele entrou numa sinuca de bico, fala tu. Ele precisa equilibrar essa nova realidade financeira, que é ótima para os negócios, com a necessidade de manter a identidade da marca Xbox e manter a base de fãs engajados. Mas essa mudança toda acontece num contexto maior dentro da Microsoft. Apesar desse lucro recorde nos games, a Microsoft como um todo passou por demissões pesadas. Mais de 15 mil pessoas somando aí todos os últimos meses. Isso afetou estúdios importantes dos jogos Xbox, como a The Initiative, que estava fazendo o novo Perfect Dark e foi fechada sem entregar jogo nenhum.
Lucro recorde de um lado, demissão do outro. Não faz muito sentido, né? E aí que entra a prioridade máxima da Microsoft hoje: inteligência artificial. A empresa está investindo pesado, falando em 80 bilhões de dólares só em IA. E parece que estão realocando recursos internamente. Então o dinheiro está indo agora para IA. A divisão de jogos, mesmo com os seus 13% de receita trimestral, é grande, mas ainda é menor que outras áreas tipo Azure, a nuvem da Microsoft, que fatura aí 75 bilhões anuais. Fácil. Então talvez os cortes no pessoal de games reflitam essa briga por recursos e a prioridade na IA. Isso muda tudo para pensar no futuro do hardware Xbox. Se todos os jogos da Microsoft vão estar em todo lugar, para que ter um Xbox? O que vai ser o diferencial? Isso aí é a pergunta de $1 milhão, literalmente. Talvez o console será o jeito mais barato e o melhor custo-benefício para entrar no ecossistema Xbox via Game Pass. Meio que o que já rola com o Xbox Series S. Tem especulação do Xbox PC, tem aquele portátil deles, não o ROG Xbox Ally feito com a Asus. A ideia do console Xbox como um guardião exclusivo dos jogos já ficou para trás há um tempão. E a própria palavra exclusividade, então, né? Nem se fala. Até isso está sendo redefinido. Pode ser uma exclusividade de tempo, né? Tipo, o jogo lança primeiro no Xbox e no Game Pass. Ou exclusividade de assinatura, tá só no Game Pass. Isso aí nunca aconteceu, mas pode ser. Ou até uma exclusividade no ecossistema, como já há algum tempo. Tipo, vantagem no cross-save, para você continuar seu jogo no PC, no console, na nuvem. O pessoal do Xbox parece meio que ver isso como estratégia de escolha do jogador. Jogos do Xbox em outras plataformas parecem tipo um cavalo de Troia, né? Usar as IPs famosas da Microsoft, Halo, Forza, Gears, etc., para criar uma conexão com jogadores em outros lugares. Talvez aí preparando o terreno para acostumar o jogador a encontrar os jogos do Xbox em qualquer canto. Então, para resumir esse último trimestre fiscal de 2025, a aposta multiplataforma deu certo? Bom, financeiramente falando, se a gente olhar para os números do negócio Xbox, a resposta é sim. Receita recorde, rentabilidade, isso aí foi alcançado. E às vezes até dominando as plataformas antes concorrentes. A transição para ser uma gigante de conteúdo multiplataforma parece ter sido um sucesso financeiro até agora. Mas como toda estratégia, não é um caminho sem riscos. Tem desafio grande pela frente. Eles vão precisar manter esse equilíbrio, manter a identidade da marca Xbox, dar um motivo para as pessoas ainda comprarem um console Xbox, garantir que continue saindo jogos bons e com frequência depois dessas reestruturações e demissões todas, e atrair gente nova de outras plataformas. E ainda tem que brigar por recursos dentro da Microsoft, que cada vez mais fica focada em IA. São desafios grandes, meus queridos amigos, que nos leva talvez a mais uma pergunta de milhões. Será que essa estratégia super agressiva de estar em todas as plataformas é o caminho certo para a Microsoft garantir o futuro dela nos videojogos, em todas as telas, via nuvem, assinatura? Ou será que ela corre o risco de diluir tanto a marca Xbox, que ela vire só mais um logo ali perdido no meio de tantos outros em todas essas telas que eles tanto querem estar? Fica aí essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de assistir os outros vídeos e de comprar com a Very Hard Games, hein? Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!